show do Heleno Rodai. Rádio Serviço. Todo domingo nesse horário tem o Rádio Serviço Saúde Especial com a participação do meu amigo, médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900. Na última quinta-feira, dia 25, foi celebrado o Dia Internacional da Tireoide. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, 10% das mulheres acima dos 40 anos e 20% das que estão acima de 60 anos de idade apresentam complicações na tireoide. Por isso, o Dr. Silvio está aqui prontinho para conversar comigo e com a família Tupi sobre este assunto. Bom dia, bom domingo, amigão. Bom domingo, Helena. Aquele beijo para a família Tupi, mas eu queria dar um beijinho especial para Claudinha. Claudinha, minha priminha, filha de tia Tereza, tio Mário. Daqui a pouco eu vou estar com ela. A gente vai almoçar hoje para comemorar um aniversário importante. Todos são importantes, mas o de hoje com muito carinho. Me espere. E falar de uma glândula. Você sabe que eu tenho na minha vida alguns mestres, né? Com quem eu aprendi muito, né? Dr. Bento Cândido Coelho, que foi o primeiro chefe de clínica médica dos servidores, Dr. Adolfo Milek, lá do Fundão, Dr. Fábio Morini, enfim, foram muitos, Ingeborg, foram grandes médicos com quem eu pude absorver um pouco do conhecimento. E o Dr. Bento foi o indivíduo que trouxe para o Brasil o iodo radioativo. Esse iodo radioativo que é tão importante não só para o diagnóstico, mas também para o tratamento de doenças da tireoide. Ele teve em Nova York durante 3 anos. Você acredita que ele deixou a esposa grávida, veio conhecer a Bebel e ela já tinha 2 anos de idade. Naquela época se desdobrava para aprender medicina, não é como hoje que está tudo online. E lá ele se interessou particularmente pelas doenças tiroidianas e conseguiu no Hospital dos Servidores, que pertencia ao IPAS naquela época, trazer iodo radioativo. Então nós temos uma cultura de doença tiroidiana dentro do hospital que eu tenho muita a honra de chefiar hoje em dia. E eu me apaixonei por essa glândula ainda garoto, lá se vão 40 anos de especialização. E falar dessa glândula tireoide, eu já te explico até de onde veio esse nome, que as pessoas não têm nem ideia, né? Não. Faz ideia do que é a tireoide? Não, pode explicar. Você sabe que os primeiros anatomistas, o que é isso, doutor Silvio? Aqueles profissionais, daquela época nem profissional se podia dizer, que estudavam anatomia humana. Então era proibido de secar cadáveres. Os gregos faziam isso escondido. Entendi. E eles olharam que na altura do pescoço das pessoas tinha uma estrutura que eles não sabiam o que era, mas que tinha semelhança daquele escudo que os soldados gregos usavam nas batalhas campais. Punhavam aquele negócio na mão. Sim. E tinha de um lado e do outro a proteção. Eles olhavam para o pescoço dos cadáveres e viam, opa, tem uma estrutura que parece um escudo. Tíreos em grego é escudo, oide é forma, em forma de escudo, tireoide. Ah, entendi. Já primeiro ensinamento de hoje. Certo. Então, vamos aqui ao beabá. Para que serve? Qual é a função da tireoide? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, existe uma situação que é o hipotireoidismo congênito, também chamado de cretinismo, onde o indivíduo nasce sem a tireoide. E sem a tireoide, o sistema nervoso central não consegue se desenvolver. O retardo mental causado pela falta do hormônio tiroidiano, se não for reconhecido no momento do nascimento, razão pela qual o teste do pezinho existe e precisa ser feito, se não começar a reposição do hormônio tiroidiano até no máximo 90 dias de vida, terceiro mês, o retardo mental instalado é definitivo. Entendi. Mas esse teste do pezinho é obrigatório ou opcional? Ah, obrigatório, pelo amor de Deus. Imagine você poder tratar com a maior facilidade uma doença que, se não for diagnosticada e, portanto, tratada, pode provocar um retardo mental que não vai ter solução. Em 1980, nós fazíamos um trabalho campal ali na Maré, eu, aluno do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, outro grande mestre da medicina, e eu vi um garotinho num carrinho de mão, babando. O garoto tinha 11 anos de idade, o tamanho de uma criança de 3 anos, com hipotireoidismo congênito. Eu fiz um juramento para mim que, se um dia eu me deparasse com uma criança com aqueles aspectos ao nascer, eu não diagnosticasse o cretinismo, eu largava a medicina, pelo absurdo que era, mas era muito difícil naquela época. Estou falando de uma coisa há 40 e poucos anos. O teste do pezinho foi criado exatamente para permitir no nascimento
detecção da alteração do TSH, que é o hormônio que controla a tireoide. E é bem simples, né? É simples, você tira uma gotinha do pé da criança, dosa o TSH vai vir bem elevado, faz-se o diagnóstico do hipotireoidismo congênito e imediatamente começa a reposição da levotiroxina sódica. Entendi. E com isso, a gente permite que o sistema nervoso central daquela criança se desenvolva normalmente. Sem ele não se desenvolve. Mas o que faz o hormônio tiroidiano? Então, família Tupi, a tireoide é uma glândula que produz uma substância, basicamente o T4. 99% da secreção hormonal da tireoide é tetraiodotironina, T4. 1% T3. Perifericamente, o T4 perde um iodo por ação de uma enzima 5-desiodinase, que vai transformar o T4 em T3, que é o hormônio que age. E qual é a ação do hormônio tiroidiano? Ele regula o metabolismo. Olha o doutor Silvio falando nome complicado. Metabolismo é um nome que nós médicos damos a todas as reações celulares que têm por finalidade maior produzir energia. Entendi. E veja bem, nós, família Tupi, somos seres vivos porque Deus nos deu a propriedade de produzirmos toda a energia que necessitamos. E quem regula a produção de energia? Uma glândula que mede em torno de 3,5 centímetros no seu maior diâmetro. Vocês viram no meu Face ontem quem tem um aumento no pescoço, a gente chama aquilo de bócio. Bócio é outro nome grego que significa tireoide aumentada de tamanho, e ela pode estar aumentada difusamente ou porque cresceram nódulos. Eu vou falar um pouquinho sobre cada situação. Certo. E aí, veja bem, ela produz energia. Quando eu tenho uma deficiência de hormônio tiroidiano, que é o hipotireoidismo, a minha velocidade com que eu vou produzir energia é menor. Ao contrário do hipertireoidismo, onde eu tenho um excesso de hormônio tiroidiano e por isso ocorre uma aceleração das reações intracelulares que produzem energia. Eu vou produzir energia em excesso. E o quadro clínico do hipo e do hiper, que são bem diferentes, um é devido à falta de produção de energia, enquanto que o outro é porque eu estou produzindo mais do que eu preciso. Agora, tem um assunto polêmico em relação a ganho de peso. O que tem a ver essa história com o tireoide? Pois é, na verdade a tireoide é injustamente acusada da obesidade, né? Eu já disse aqui na rádio Tupi, agradeço sempre a essa emissora, essa oportunidade, que o principal vilã para o ganho de peso não é a tireoide, é a insulina. Quem tem resistência à insulínica tem realmente uma facilidade muito grande em ganhar peso. A tireoide pode engordar? Pode, doutor Silvio, na verdade reter líquido. Se eu tenho uma produção deficiente de hormônio tiroidiano, eu vou reter líquido, eu vou fazer uma situação chamada no medication mixedema. Eu retenho líquido porque eu excreto menos o ácido hialurônico e o ácido condroitino sulfúrico, que são ácidos hidrofílicos. Olha quanto palavrão a gente aprende, mas olha, palavrão do bem, tá, família Tupi? Ácido hidrofílico é aquela substância que puxa água. Se eu retenho dentro do meu corpo essas substâncias, eu automaticamente estou retendo água também, eu fico inchado. E eu posso aumentar de 3 a 5 quilos o meu peso em função da retenção de líquido. E que com a correção do hipotireoidismo, eu rapidamente vou eliminar esse excesso de líquido e meu peso retorna ao normal. Eu não estou obeso, eu estou inchado. E essa é a situação ligada à tireoide em relação ao peso. Então eu fiquei obeso porque eu tenho problema de tireoide. Não acontece isso. Eu posso eventualmente emagrecer com problema de tireoide. Por quê? Porque se a minha tireoide estiver produzindo hormônio em excesso, eu estou produzindo energia em excesso, eu gasto e queimo muita caloria, eu perco peso. Apesar do meu apetite estar aumentado nessa situação, o mundo das maravilhas. Estou comendo mais e estou perdendo peso. Apesar de que eu consumo o cálcio dos ossos, o meu esqueleto vai ficando fraco. Apesar de que para aumentar as necessidades de energia do meu corpo, meu coração bate mais rápido, eventualmente causando uma arritmia, que em determinadas situações pode inclusive ser fatal. E pasme, existem indivíduos que colocam nas chamadas fórmulas magistrais emagrecedoras hormônio tiroidiano. Por quê? Porque o uso desse hormônio tiroidiano pode de alguma forma contribuir para a pessoa perder peso. Então são essas dietas milagrosas que tem por aí hoje em dia. São os tratamentos milagrosos, que de milagrosos não tem rigorosamente nada e colocam em risco a vida das pessoas. Eu tenho uma função tiroidiana normal e um indivíduo, eu me recuso a chamá-lo de médico, mas o indivíduo que tem um CRM qualquer lá, prescreve uma fórmula magistral emagrecedora contendo hormônio tiroidiano.
E eu vi, infelizmente, na minha vida, 3 jovens que morreram por conta disso. Tomando hormônio tiroidiano em excesso, fazendo uma arritmia cardíaca, morrendo. Chega em parada cardíaca, não há rigorosamente nada que o médico emergencista possa fazer para tentar restaurar a vida desse indivíduo. Então, é importante saber que o tratamento das doenças tiroidianas é feito de acordo com o diagnóstico. E o diagnóstico da disfunção tiroidiana é feito basicamente pela dosagem simples do hormônio estimulante da tiroide, ou TSH. Só um exame de sangue? Só um exame de sangue. Por exemplo, se eu tenho uma suspeita de hipotiroidismo, o meu TSH vai estar aumentado. Por quê? Se o meu corpo percebe que a quantidade de hormônio produzido pela tireoide está pouca, o meu corpo vai tentar, de todas as formas possíveis, estimular a produção de hormônio. Daí o TSH aumenta. Se a minha tireoide for uma glândula sadia, ela vai responder a esse estímulo e vai restaurar a normalidade à medida que a dosagem hormonal do hormônio circulante de T4 e T3 vai se normalizando, o TSH baixa espontaneamente. Mas se eu tenho uma doença, como por exemplo a doença de Hashimoto, onde eu tenho anticorpos que destroem a tireoide, eu estimulo a minha tireoide a aumentar a produção hormonal, mas ela não tem condições de responder. O meu TSH vai continuar aumentando progressivamente. E eu tenho o hipotireoidismo instalado, que é tratado com a reposição da levotiroxina sódica. De tal modo que o TSH, que havia subido acima de 7, 8, 10, 15, essa semana eu peguei um pasmo, mais de 200, um absurdo, nunca tinha visto tão alto. Você trata a disfunção tiroidiana facilmente com a levotiroxina e você sabe que aquela dose para aquela pessoa, porque não existe uma dose padrão para todo mundo, as necessidades de cada um são diferentes. Eu tenho 2 pessoas muito chegadas, uma toma 125, a outra toma 25. As duas têm o TSH normal, sinal de que uma precisa de apenas 25, a outra precisa de 125. A doença de uma é mais grave do que a outra. Bobagem. É a mesma doença que, se não for tratada, dá as mesmas complicações para as duas. Felizmente, as duas se tratam com TSH normal. Tem que ir adequando para cada um, de acordo com a dosagem do TSH, e recomenda-se fazer 1 a 2 vezes, no máximo por ano, se ela estiver normal. Ao contrário do hipotireoidismo, no hipertireoidismo, meu TSH desaparece. Ele fica suprimido, menor que 0,01. Opa, por que o meu TSH desapareceu? Porque a minha tireoide, por alguma razão, está produzindo hormônio em excesso, ou porque aquela pessoa está fazendo uso da levotiroxina numa quantidade maior do que ela necessita, chamada tireotoxicose factícia, é o nome que a gente dá, excesso de hormônio tiroidiano. Eu vou reduzir a quantidade de hormônio que aquela pessoa está tomando para adequar. Se ela estiver fazendo uso de algum medicamento para emagrecer, usando hormônio tiroidiano, eu vou dar uma bronca bem dada e vou mandar suspender esse medicamento. Então, é outra coisa importante. Então, as doenças da tireoide, família Tupi, elas podem ser de natureza funcional. O que é isso? A função da glândula estar alterada, seja por um hipotireoidismo, seja pelo hipertireoidismo. Mas eu posso também, por isso o Heleno falou que pacientes com mais de 50 anos, 20% têm distúrbios, acima dos 60 esse número chega a 30%, eu posso ter doenças estruturais, anatômicas, que é quando a forma da tireoide ela sofre uma modificação, geralmente devido ao aparecimento de nódulos. E veja bem, o nódulo tiroidiano é uma situação corriqueira. Ontem no meu consultório eu tive a oportunidade de atender 20 pessoas quase. Eu garanto que eu atendi uns 8 com nódulo de tireoide e nenhum com câncer, felizmente. Quando surge um então nódulo... o número de casos é baixo, né? Não, só para você ter uma ideia, eu tenho 20 a 30% das mulheres acima dos 50 anos com nódulos. De acordo com a estatística do Instituto Nacional do Câncer, o nosso querido INCA, somente 1% dos cânceres que são admitidos lá são devidos à tireoide. Conclusão que o câncer da tireoide é um tumor maligno relativamente raro. Agora, veja bem, pura ilação matemática aritmética, o Santoro gostou dessa. Se eu tenho uma doença que é extremamente frequente, que é o nódulo, e se eu tenho, por outro lado, o câncer, que é mais raro, eu posso concluir com absoluta convicção que a maioria dos nódulos que aparecem na tireoide são benignos, não são malignos, não são câncer. E a principal preocupação de uma pessoa que tem detectado um nódulo na tireoide e vai correndo no endocrinologista, não está errado fazer isso, porque ele é o profissional que vai dar orientação. Doutor, será que isso é um câncer? Como é que o médico faz? Primeiramente pelos aspectos da própria ultrassonografia,
a gente já tem uma ideia se existe algum grau de ser suspeito ou não. Por exemplo, se tem vascularização no interior, se o contorno do nódulo é irregular, se eu tenho a presença de microcalcificações no interior do nódulo. São dados que o médico diz o seguinte: opa, algo cheira podre no reino da Dinamarca. O que eu faço diante disso? Mando operar? Não, eu mando fazer uma punção aspirativa pela agulha fina, onde o médico ultrassonografista vai introduzir uma agulha fininha no nódulo e de lá vai aspirar material para ser analisado pelo patologista. Mas eu tenho características benignas que eu chego para o meu paciente ou para a minha paciente, uma vez que é muito mais comum nas mulheres do que nos homens, 4 a 6 vezes mais comum em mulheres, mas homens também podem ter isso, em todas as faixas etárias, mas como só de ser normalmente no idoso é mais comum. Eu olho e falo: olha, isso aí não precisa nem fazer punção, daqui a 1 ano, daqui a 2 a gente repete o ultrassom. Eventualmente exames de sangue são necessários porque alguns distúrbios da função tiroidiana podem estar associados aos nódulos, particularmente o hipotiroidismo. O tratamento da doença: no hipo eu vou repor a levotiroxina, no hiper eu vou bloquear a produção de hormônio tiroidiano. Eu tenho o metimazole e o propiltiuracil, que é uma droga usada somente se a hipertiroideia estiver grávida. E eu tenho os nódulos, cujo tratamento é feito com a cirurgia se houver a suspeita de câncer. E pós-cirurgia, eu provavelmente vou ter desencadeado um hipotireoidismo pós-cirúrgico, cujo tratamento é facílimo. Eu costumo brincar com os meus residentes que eu dou um sorriso quando meu último paciente do dia é um hipotireoideu. Por quê? Porque é a doença mais fácil que este RELIS clínico, que também é endocrinologista, trata. Porque é fácil, eu vou olhar o TSH, vou saber se a pessoa está usando a levotiroxina em qual dosagem, e eu vou aumentar um pouco, diminuir um pouco ou manter a receita. Entendi. Em 5 minutos eu resolvo o problema. É mais fácil que encarar o Flamengo na final da Copa do Brasil. É verdade, uma aula. Doutor Silvio, tema para a semana que vem, meu amigão? Pois é, na semana passada eu tinha inclusive feito uma alusão ao meu querido Edson Souza, professor, doutor creatinina lá da UERJ, que me deu uma medalha me chamando de embaixador da creatinina. Longe de mim merecer tal crédito, mas é importante dosar a creatinina. Por isso nós vamos falar da doença renal crônica. Existem várias causas, diabetes é uma delas, hipertensão é outra, enfim. Tentar explicar para a família Tupi o quão importantes são os nossos rins, como é que o rim funciona, quando pensar na possibilidade de eu ter uma doença renal crônica e tratar o mais precocemente possível, porque senão inevitavelmente eu vou evoluir para fazer diálise e quiçá transplante renal. Ufa! E olha, eu estou feliz. Além de ter brincado com o nosso querido Flamengo, é um filho dileto, eu consegui fazer tudo sem dar uma tosse. Pode dar os parabéns. Parabéns, não tossiu hoje. Obrigado. E nem bebeu água. Nem bebi água. Também não bebeu porque não estava aí também. Não, mas eu provei o cafezinho da Regina, que é uma delícia. Ai, isso aí, doutor Silvio, um abraço, bom domingo, boa semana e até domingo que vem, meu querido. Até domingo que vem, uma semana abençoada, família Tupi. Desculpem as brincadeiras, mas eu já estou tão da casa que a gente se sente tão à vontade. Qualquer dia vem fazer de bermuda o programa. Tranquilo. Uma boa semana a todos. Abraço, amigo. Show do Heleno